A gente começa falando sobre a nossa saúde. E olha, gente, um dos problemas mais recorrentes, de fato, é o refluxo, por isso que a gente trouxe esse assunto aqui. E só no Brasil, estima-se que cada vez mais pessoas sofrem com esse problema. E outras passaram a ter os sintomas do refluxo após serem infectadas com Covid-19. Então, seja qual for a origem, a gente conversa sobre as causas do refluxo, quais são os hábitos de vida que precisam ser revistos e as opções de tratamento com a gastroenterologista Aline Kussomoto. Seja muito bem-vinda. Vamos bater papo, doutora Aline. Então, Prazer bom te aqui receber. de Faz volta. tempo que você não vem, né? Verdade. Mas que ótimo a gente poder falar aí desse assunto, refluxo. Tem gente que fica até achando que é um problema respiratório, porque às vezes o refluxo fica aquele pigarrinho chato na garganta. Quando eu entro no Google, às vezes eu dou uma googada lá para ver o que o povo quer saber em relação à saúde. Refluxo tá lá encabeçando, né? A lista é um dos problemas que as pessoas mais têm dúvida. Então, muito bom a gente poder falar desse assunto. Não só tem dúvida, mas as pessoas também são acometidas, né, pelo refluxo. Né? Porque é desconfortável. Demais. E até porque hoje em dia a gente, né, o pessoal tá com sobrepeso, ou levando a obesidade, má alimentação, alimentos industrializados. Então, tudo isso acaba favorecendo a doença do refluxo estar um pouco mais em alta, né, nessas pautas. Agora, eu até perguntei, levantei essa hipótese aí do refluxo ter alguma relação com a Covid-19. Depois a gente vai entender um pouquinho sobre a infecção em si, mas na pandemia, o aumento de transtornos psicológicos, estresse, ansiedade, também foi muito grande. O refluxo tem uma ligação emocional? Na verdade, não, tá? A gente tem a relação do refluxo, a relação emocional, ela está mais relacionada com a gastrite, tá? Que é uma inflamação da mucosa gástrica. O refluxo, ele está associado mais com o esôfago. Então, só relembrando um pouquinho, o refluxo, ele é caracterizado pelo retorno do ácido do estômago para o esôfago. Toda vez que isso acontece, uma mucosa, uma barreira natural que a gente tem, ela é quebrada. Então, toda vez que esse ácido do estômago, ele volta para o esôfago, ele causa algum tipo de inflamação. Quando a gente está muito ansioso, tem alterações de estresse, a gente acaba produzindo mais ácido clorídrico e isso acaba irritando a mucosa gástrica. Pode favorecer ao refluxo para pacientes que já têm, mas falar que é uma causa de refluxo, não. Não. Bom saber, né? Então, em relação à doença, existe algum estudo caminhando aí para chegar a essa constatação que a infecção pela Covid-19 pode causar refluxo ou piorar a situação? Na verdade, já em grandes centros, no mundo todo, aqui na USP, na Unicamp, tem alguns estudos que estão tentando apontar, na verdade, como o pH do esôfago ele é mais ácido, toda vez que a gente tem a doença do refluxo, a gente tem inflamação. Então, existem células inflamatórias que elas favorecem a entrada do vírus na célula, então aumentando ou favorecendo a infecção pelo coronavírus. Mas isso ainda não é uma verdade, ainda estão sendo feitos estudos, através de estudos retrospectivos, a sociedade científica ainda não tem uma aprovação, mas eu acredito que esteja caminhando para se tornar uma coisa real, assim como a gente sabe em pacientes que são diabéticos, hipertensos, que têm cardiopatias crônicas, que têm relação justamente porque esses pacientes acabam tendo essas células inflamatórias mais exacerbadas no organismo. Isso é o estudo que está tendo agora. Perfeito. Você falou de gastrite e a gastrite, ela causa um sintoma que nos faz querer tratar, que é a dor, né? Ninguém gosta de conviver com dor. Mas o refluxo, ele é desconfortável, mas ele não causa dor. Mas ele é um perigo para a nossa saúde? É um perigo para a saúde. Dependendo da evolução da esofagite, né, do refluxo, você pode ter dor sim, tá? Então, não é incomum os pacientes perderem qualidade de vida por conta do refluxo. Tem pacientes que chegam a dormir sentados, pacientes que têm soluço, que nem você falou dos sintomas respiratórios. Quando o ácido do estômago ele acaba subindo a níveis mais superiores, eles podem exacerbar a asma, pode ter pneumonia aspirativa por conta do ácido que acaba subindo, né? Então, tem complicações importantes. E se você não trata o refluxo a longo prazo, né? Porque é muito comum os pacientes irem convivendo. Então, tomam um antiácido, ou deixa de comer à noite, ou deixa de comer coisas, eles acabam se adaptando ao refluxo. Se a gente não trata, esse ácido que fica toda hora voltando para o esôfago, que é um órgão que não foi feito para receber ácido, esse esôfago, ele entende o quê? Ele fala, por que eu estou recebendo tanto ácido, sendo que eu não fui feito para receber ácido? Então, ele transforma aquele tecido
tecido que ele tem ali num tecido intestinal. E isso é uma alteração que se chama esôfago de Barrett, que é uma lesão pré-maligna. Então, se a gente não trata, você pode chegar até ter câncer de esôfago a longo prazo por conta da doença do refluxo. Uau. E como é que a gente descobre se o que a gente tem é refluxo? Quando a gente começa a ter sintomas, principalmente, né, queimação, arroto, é super comum os pacientes, às vezes, de tomar água, começar a não conseguir segurar o retorno do gás, sensação de pigarro, mas especialmente a queimação são os principais sintomas do refluxo. Quando isso começa a aparecer 2, 3 vezes na semana, isso já acaba não sendo normal. Uma coisa é você pegar, fazer um exagero num final de semana, exagerar na bebida alcoólica, em comidas com gordura e carboidratos e apresentar esses sintomas. Isso é uma coisa pontual. Quando isso acaba sendo repetitivo, é a hora de procurar um gastroenterologista, um clínico, para fazer uma pesquisa do refluxo. Qual seria o exame correto para a gente descobrir o refluxo? Geralmente a gente inicia a pesquisa através da endoscopia, mas a endoscopia não é o exame padrão ouro para a gente falar que, de fato, o seu refluxo é um refluxo patológico. O exame padrão ouro chama pH-metria. Essa pH-metria é um exame um pouquinho chatinho, a gente põe um caninho no nariz, esse paciente fica com uma máquina ali que quantifica quantos episódios de refluxo você teve ao longo do seu dia durante 24 horas. E essa maquininha, ela quantifica esse refluxo quando você está em pé, quando você está deitado, quando você está sentado, porque ele acontece, tem pacientes que têm uma predominância do refluxo quando deita. Tem pacientes quando está em pé também tem esse refluxo. Então, essa maquininha acaba fazendo essa leitura e ele consegue me quantificar o quão patológico é o teu refluxo. Bom, então aquela medida de levantar a cabeceira da cama, ela não funciona para todo mundo. Quando você tem um refluxo mais avançado, isso acaba sendo uma forma dos pacientes que não estão em tratamento conseguir dormir, tá? Eu tenho pacientes porque que você chegam... falou que tem gente que tem refluxo em pé? Sim, aí que entra o grau do refluxo, né? Então, você precisa avaliar justamente isso. E por que esse paciente está tendo refluxo até em pé? Será que esse paciente está com sobrepeso, obesidade? Será que esse paciente está se alimentando de forma inadequada? Será que ele come e bebe na mesma refeição? Faz ingesta de alimentos gordurosos? Ou só tem uma dieta rica em carboidrato? Ou faz ingesta de bebidas gasificadas, que isso também piora, né? Então, tem muitos pacientes que chegam e falam: ai, doutora, eu como, mas eu bebo água com gás. Então, imagina que você se alimenta, você já coloca uma quantidade de alimento no seu estômago, você ainda bebe água com gás. Apesar da água com gás não ser tão ruim quanto um refrigerante, quando você ingere a água, você ingere 100 ml de água. No seu estômago, esse gás, ele aumenta, então ele acaba forçando esse esfíncter que a gente tem na região inferior do esôfago e acaba favorecendo ao refluxo. Então, toda vez que a gente pensa em um paciente que acaba tendo refluxo até em pé, a gente tem que pegar e avaliar esses critérios para ver aonde que o paciente está errando. Ou não. Às vezes o paciente ele tem uma deformidade anatômica, às vezes o esfíncter é frouxo, às vezes a musculatura que ele tem aqui já não favorece. Então, por mais que ele tenha uma dieta adequada, balanceada, qualquer coisa que ele come acaba voltando. Então, esse exame ele acaba ajudando a gente nesse sentido. Perfeito. Você vê como é que são as coisas, né? Você que está aí em casa. Se a gente começa com maus hábitos, e aí a doutora falou de alimentação que está ligada à obesidade, alimentos gordurosos, ingesta de líquido nas refeições, que a gente sabe que não pode e a gente acaba fazendo, bebida alcoólica. Você vê, lá na frente pode dar refluxo, que lá na frente pode gerar um câncer. E aí vem a óbito. Então, assim, é uma coisa muito séria, né? Como é que a gente trata o refluxo, além dos bons hábitos? Na verdade, não existe cura para o refluxo, existe tratamento, tá? O tratamento ele pode ser de ordem clínica, então medidas como perder peso, né, deixar uma alimentação um pouco mais balanceada, além de medicações que a gente consegue diminuir essa acidez do estômago, então diminuindo o retorno desse ácido para o esôfago. Além dessas medidas dietéticas que a gente tem que tomar, a gente tem que avaliar se esse paciente não tem aquela alteração anatômica que eu falei. Nesses casos, a gente indica a cirurgia para o paciente. Então, existe a cirurgia para o tratamento do refluxo gastroesofágico, porém, mesmo com a cirurgia, a gente tem que manter bons hábitos.
porque pode voltar o refluxo. Não é uma coisa que nem o apêndice. Eu tirei teu apêndice, você nunca mais vai ter apendicite. A doença do refluxo, ela pode voltar. Na grande maioria dos casos, quando a gente acaba fazendo a cirurgia no paciente, a gente consegue tirar essas medicações do paciente, né? As medicações para diminuir a acidez do estômago. Só que tem alguns casos, quando é muito, muito, muito exacerbado, que os pacientes, mesmo fazendo a cirurgia, acabam continuando tomando as medicações. Como é bom a gente ter esse programa para dar uma esclarecida em tudo que a gente precisa ficar atento, né? Existe alguma relação do refluxo adulto com o refluxo dos bebês? Eu me lembro que quando eu tinha meus bebezinhos, principalmente a Carolina, ela tinha refluxo, mamava e tinha que ficar de pé um tempo, se deitava, tinha que depois tomar um remedinho antes das mamadas. Não, na verdade, na criança, o refluxo acaba sendo fisiológico, porque eles não têm uma noção da deglutição, do controle desse esfíncter, então ele é um refluxo fisiológico. São casos raríssimos que o refluxo do bebê acaba sendo um refluxo, de fato, patológico. Nos adultos, a gente até tem uma parcela de pacientes que tem um refluxo fisiológico, que nem eu falei, nos casos quando a gente dá aquela exagerada, mas a maioria das vezes o refluxo, de fato, é patológico. Perfeito. Olha, o assunto foi bom, né? Eu gostei, quero te agradecer. Aline Kussomoto, essa gastroenterologista maravilhosa, especialista em cirurgias. Você precisa conhecê-la para você entender como é que você pode se cuidar melhor e ter mais qualidade de vida. E hoje é bom porque a gente tem a possibilidade, inclusive, da telemedicina, né? Então, eu vou deixar os contatos aqui. O site é Clínica Kussomoto, com K, clinicakussomoto.com.br. O Instagram também, Clínica Kussomoto. E se você quiser ligar para bater um papo, é no 11 33 84 1108. Pode marcar uma consulta. 11 33 84 1108. Doutora Aline, muito obrigada. Obrigada a você. Posso deixar um contato? Por favor. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar mensagem, é 011 9911 94532. Eu respondo as perguntas que vocês tiverem aí, pode mandar. Vou pedir para você repetir. 011 9911 94532. 9911 94 532. 532. Anotou? Porque eu sei que a turma vai amar poder mandar essa mensagem e Pode tirar mandar. alguma dúvida, né? Então vai lá. Obrigada, uma ótima Obrigada a tarde para você. você Pra e até a gente. próxima.